Voltamos a falar sobre a tragédia que aconteceu em Viena na última sexta-feira. Desde sábado, uma equipe de psicólogos e médicos está atendendo os familiares das vítimas da queda do avião. Para falar mais sobre esses impactos psicológicos, a gente recebe agora o psicólogo clínico Clésio Freire. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu queria começar justamente entendendo qual é o papel inicial dos psicólogos no conforto a essas famílias. Qual que é o primeiro passo a ser dado por elas? Boa noite, Gustavo, Renata, telespectadores. Primeiramente, agradeço o convite e deixo minhas condolências, enfim, meus pêsames para os familiares, amigos que perderam, infelizmente, seus entes queridos. O que acontece? Nesse primeiro momento, a gente faz o que se chama de primeiro socorro psicológico. É ajudar as pessoas, às vezes, com coisas básicas, por exemplo, organizar a rotina, ajudar, às vezes, com atividades do cotidiano, justamente porque esse momento é muito difícil. Ele mexe com o que a gente chama de mundo presumido. O que é isso? A gente não espera perder alguém, a gente não espera, principalmente em um acontecimento tão trágico quanto aconteceu. Então, é muito difícil nesse momento, são emoções muito difíceis de lidar. Muitas vezes vem sentimentos difíceis, sentimentos às vezes de culpa, sentimentos muito complicados. Então, nesse primeiro momento, acolher os familiares, ajudar com coisas, atividades cotidianas, coisas do dia a dia, para que eles possam ir elaborando aos poucos. Né? Esse trabalho não é um trabalho de agora, o trabalho de elaboração a gente chama de trabalho de luta, é um trabalho que leva tempo, né? Não é fácil de se fazer, a gente tem técnicas, procedimentos para isso. Então, nesse primeiro momento, o que a gente faz mesmo é acolher e ajudar com coisas do cotidiano para que a pessoa possa ir aos poucos elaborando e até seguindo minimamente do que dá para seguir sua vida. Nesse momento, voltar, entre aspas, ao normal é muito difícil. Né? Clécio, não há dúvidas aí que o atendimento psicológico a esses familiares é de extrema importância nesse momento, mas existe alguma diferença na abordagem, no tipo de tratamento? Porque a gente está falando de um luto traumático, nesse caso que surge aí após uma catástrofe, como que aconteceu na sexta-feira? Sim. Justamente por ser um acontecimento traumático, a gente está falando de um trauma, assim, para ser mais tecnicamente falando, que pode ocasionar até em alguns transtornos, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, nesse primeiro momento, a gente tem sim, quando eu falei primeiro socorro psicológico, algumas intervenções voltadas especialmente para a crise. Intervenções, por exemplo, para lidar com certas emoções difíceis, emoções muito difíceis de sentir, também para lidar, às vezes, até com, como eu posso dizer, com situações do dia a dia que chegam, né? Então, sim, a gente tem algumas intervenções voltadas para a crise, justamente para ajudar a pessoa a lidar com esse momento. E mais futuramente, assim, dependendo do que acontecer, porque cada pessoa tem um curso, a gente tem algumas intervenções específicas. Por exemplo, em muitos desses casos, inclui o transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem algumas técnicas específicas para lidar com o transtorno de estresse pós-traumático. Mas nesse primeiro momento a gente não cuida muito necessariamente desses sintomas, enfim, o que vai acontecer. Por quê? Porque a pessoa ainda está elaborando, ainda está muito difícil, então é muito difícil entrar em contato ainda com certas coisas. Então a gente tem uma intervenção voltada para a crise e os primeiros socorros psicológicos. Doutor, a gente viu, nesse caso, pessoas que iriam pegar esse voo, mas por circunstâncias de atrasos, de problemas, não pegaram o voo e não foram vítimas por questões de minutos. Essas pessoas também são indicadas a passar por um processo com um psicólogo para entender e seguir adiante? Porque eu imagino a cabeça delas em saberem que por questões de minutos, elas hoje estão com seus familiares e estão vivas. Sim, depende do caso a caso, mas como eu falei, mexe com o que se chama de mundo presumido. Né? Então, alguns casos é difícil mesmo você lidar com, tipo, minutos, coincidências da vida, você não estava no avião. Então, sim, pode ser que a pessoa necessite. Assim. Agora, é claro, depende de uma avaliação profissional, depende do caso a caso. Em saúde mental, a gente tem, claro, parâmetros mais gerais para avaliar,
Porém, a gente também tem uma questão que é própria, né, individual, de cada um, com a história de vida de cada um. Mas sim, dependendo da como se configura para a pessoa, ela pode se beneficiar de um atendimento psicológico, em alguns casos psiquiátricos também, a psicologia e a psiquiatria trabalham muito juntas. Então, sim, pode-se, em muitos casos, é possível e é benéfico ter um atendimento psicológico. Os parentes também, e também não só, né? Por exemplo, eu estava lendo de que teve profissionais da aviação que ficaram muito sentidos, assim, então, às vezes é difícil você voltar ao trabalho porque é um colega, às vezes mesmo que você não conheça ele diretamente, você está trabalhando dia a dia com isso, então, às vezes até profissionais mesmo que trabalham também fica difícil voltar ao trabalho, tem algumas dificuldades, então também podem se beneficiar de um atendimento psicológico. Como eu disse, isso mexe muito, né? Assim, no fundo a gente está lidando com a nossa mortalidade, assim, a gente não imagina que vá acontecer uma tragédia, infelizmente acontece, assim, então pode sim se beneficiar também, tanto pessoas que não embarcaram, mas como profissionais também que trabalham diretamente com a aviação. Sem dúvida, nós conversamos com o psicólogo clínico Clécio Freire. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite, até mais. Boa noite, eu que agradeço.